Vamos abrir as nossas Bíblias? No livro de Gênesis, eu vou falar uma palavra a respeito de José, conhecido como José do Egito. Gênesis, do capítulo 48, eu vou ler 2 versículos do capítulo 48 do livro de Gênesis, versículos 11 e 12. E diz assim, versículos 11 e 12 do capítulo 48 do livro de Gênesis. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Obrigada, Deus, por tua palavra, é fiel, é verdadeira, é eficaz. Eu creio, Senhor, que ela vai falar conosco, Pai. E com muitos, Senhor, que ainda ouvirão, Pai, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, Senhor. E essa semente seja lançada, Senhor, em corações de solo fértil, Pai, que ela venha brotar, Senhor, em nome de Jesus e florescer, Pai, a partir das nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já li algumas vezes o livro de Gênesis, né? Para não dizer várias vezes o livro de Gênesis. Mas, recentemente, eu terminei de ler novamente o livro de Gênesis. E essa passagem, especificamente, os versículos 11 e 12, me tocaram muito na história de José. A história de José, irmãos, ela é inspiradora, ela é linda. E para mim, a história de José, ela é para esses dias uma verdade inexorável. Essa palavra inexorável, ela substitui o termo de é uma verdade que não se pode fugir. E eu fui procurar no dicionário e ele me deu esse sinônimo, inexorável. A história de José é para esses dias uma verdade inexorável. Nós não podemos fugir dessa verdade. E essa verdade o Senhor vai nos revelar hoje. Glória a Deus. Amados, ao ler essa passagem, José, ele estava com 37 anos de idade. Nessa passagem do capítulo 48 do livro de Gênesis. Porém, nós vamos voltar a 20 anos atrás. Exatamente há 20 anos atrás na história de José. E o capítulo que nós vamos voltar para compreender, capítulo 37, é no capítulo 37. Capítulo 37 do livro de Gênesis. Os irmãos não precisam abrir. Eu vou falar alguns versículos esporádicos. No versículo 2, conta a história de José, que ele tinha 17 anos. José era um rapaz, né? Classificado hoje como um adolescente, 17 anos. No versículo 3, José era o mais amado por seu pai. Por que ele era o mais amado por seu pai? E o seu pai não escondia isso dos seus irmãos. Primeiro, porque ele era filho da esposa mais amada de seu pai, que era Raquel. Segundo, porque ele foi resposta de oração de seu pai Jacó. Raquel era infértil e Jacó orou e Raquel teve filho. E Jacó já era velho quando José nasceu. Então Jacó amava mais a José e não escondia isso de ninguém. No versículo 4, José, ele foi invejado por seus irmãos. Ele foi tão invejado e tão odiado por seus irmãos que a Bíblia diz que os irmãos não conseguiam falar uma palavra de bem a respeito de José e nem tratá-lo bem. Os irmãos não conseguiam tratá-lo bem, de tanta inveja e raiva que eles tinham, porque José era o mais bem tratado por seu pai.
também no versículo 4, conta que ele ganhou uma túnica especial. Ganhou uma túnica que o pai mandou preparar especialmente para ele, irmãos. Isso na nossa época é como se você tiver 3 filhos, que é a média de filhos que se tem hoje, né? Na época tinha-se 10, 15. A média de filhos hoje é 3 filhos. Aí você tem o filho mais velho, você tem o filho do meio e você tem o filho mais novo. Aí passa o filho mais velho, casa, vai para a casa dele. O filho do meio, a mesma coisa. Aí o filho mais novo fica em casa e você resolve fazer o quê? Dar um carro para ele. Dar um apartamento. Pagar uma faculdade. Coisa que você nunca fez para os filhos anteriores. Foi isso que Jacó fez com José. Ele fez algo que ele não tinha feito para os outros filhos. E com isso incitou a ira dos filhos, dos irmãos de José. É tanto que eles nem consideravam ele como irmão. Eles tratavam José como o filho do nosso pai. De tanta raiva que eles tinham do irmão. No versículo 5, irmãos, do mesmo capítulo 37 de Gênesis, José inocentemente conta um sonho a seus irmãos. E esse sonho, na interpretação, era como se os irmãos fossem se prostrar diante dele. E por que eu falo inocentemente? Porque tem coisas que Deus nos revela que não é para nós contarmos ainda nem para os de casa. Porque é algo conosco, é algo que Deus tem conosco. Ele quer mostrar para nós, quer mostrar para mim e para você. Então não saia contando aquilo que Deus quer te mostrar. E José foi inocente. No versículo 10 desse mesmo capítulo, José, ele conta o sonho para o seu pai. E dessa vez, ele conta o sonho de que o sol e a lua se prostrariam diante dele. Irmãos, até o pai de José, até Jacó, rechaçou José. Ele não, no momento que José contou o sonho, ele não aceitou. Como é que você pode contar esse sonho? Quer dizer que você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos prostrar ante você? Jacó também duvidou, por mais que ele amasse o seu filho. Mas a Bíblia diz que Jacó ficou em pensamento, pensando o que significaria aquele sonho. Mas só em pensamento, ele não falou para o José e nem para os outros filhos. A partir desses sonhos e da revelação de José para sua família, a vida de José começa a mudar. No versículo 13, José é enviado por seu pai para encontrar seus irmãos. Versículo 13 do capítulo 37. E eu vou ler esse versículo, porque tem algo que eu quero falar para os irmãos a respeito desse versículo. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: eis-me aqui. Então ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Logo após José ser enviado por seu pai a seus irmãos, dessa forma como eu acabei de ler para vocês, o que aconteceu, irmãos? No capítulo 39, perdoe-me, no versículo 23, quando ele chegou ao encontro dos seus irmãos, a sua túnica foi tirada. A túnica que ele tinha ganhado de presente de seu pai foi tirada por seus irmãos. No 24, José, ele foi lançado na cova e foi vendido aos ismaelitas e levado ao Egito. Amados, o caminho percorrido por José até o Egito, até o lugar do seu cativeiro, não era um caminho curto. As estradas eram longas, o caminho era longo.
Observe que o último contato que José teve com seu pai, e amigavelmente na sua casa, foi o seu pai dando ordens para que ele fosse encontrar seus irmãos. Se lembrem que um pouquinho antes disso, José contou o sonho para o seu pai, e o seu pai não se agradou do sonho. E imediatamente após esses acontecimentos, José foi vendido. Sabe o que poderia ter acontecido na cabeça de José? Pense, irmão, se coloque no lugar de José. Por algum momento, naquele percurso daquela estrada para o seu cativeiro, seria impossível José pensar que foi o seu pai que arquitetou com seus irmãos aquilo? Seria impossível? Ele tinha contado o sonho. Ele tinha falado para a sua família que a sua família toda ia se render aos seus pés. Todos não tinham se agradado. Ninguém se agradou desse sonho. Poderia passar pela mente de José que a sua família poderia ter arquitetado esse plano para vendê-lo? Sim, claro que sim. Não tinha como ele saber que o pai dele era inocente? Verdadeiramente. Em algum momento ele poderia ter pensado: meu Deus, será que meu pai planejou isso com meus irmãos? Será que foram só os meus irmãos? Há quanto tempo os meus irmãos estavam planejando isso? Ele não sabia. Não tinha como José saber. Ele estava indo para o cativeiro com muitas dúvidas, com muitas perguntas na sua cabeça. E quando José chegou ao Egito, capítulo 39, José ele foi vendido a Potifar, capitão da guarda de Faraó. No versículo 4 desse mesmo capítulo 39, José se torna mordomo de tudo que Potifar possuía. Por quê? Potifar percebeu que José era abençoado, que tudo que José fazia tinha um retorno bom. Ele colocou a casa dele, tudo que ele tinha, nas mãos de José. Porém, no versículo 20 do capítulo 39, José é lançado na prisão por falsa acusação da mulher de Potifar. No versículo 22, José recebe o comando de prisão, da prisão em que ele foi jogado por Potifar, porque o carcereiro colocou tudo sob os seus cuidados. Então José já tinha comandado 2 lugares, a casa de Potifar, e agora ele estava comandando o cárcere onde ele tinha sido preso, novamente. No capítulo 40, irmãos, José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro do rei. No versículo 28 desse capítulo 40, José interpreta o sonho de Faraó. E no versículo 40 do capítulo 40, José é posto como governador de todo o Egito. E eu quero ler com vocês o versículo 42 desse mesmo capítulo 40, que diz assim: Então tirou o Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha. Clamavam diante dele, dizendo: Ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Enfim, 13 anos depois, 13 anos, irmãos, que aquele menino que tinha saído da casa de seu pai, esse caminho que ele percorreu, 13 anos depois, o seu propósito e o seu chamado estava se concretizando. O propósito e o chamado de José começou a se concretizar nesse dia, que está contando aqui no versículo 42.
após ele ser colocado como governador do Egito, Faraó também lhe deu uma esposa. E José teve 2 filhos. O nome do segundo filho de José é Efraim. E o que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu vou repetir, irmãos, o significado do nome do filho de José. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ah, mas José se tornou governador? Se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito? José passava e as pessoas se curvavam? Ninguém fazia negócio algum que não passasse pela mão de José. José estava com todo o poder monetário do Egito em suas mãos e sob o seu comando. Como é que ele pode dar o nome ao seu filho de que a terra era da sua aflição? Por que ele deu esse nome? Na terra da minha aflição. Porque geralmente, irmãos, quando nós passamos por aflições, por lutas, quando nós alcançamos a vitória, quando nós estamos na bênção, raramente nós nos lembramos do tempo, né? Da pobreza, do tempo que não conseguíamos pagar as contas, do tempo em que cortava a luz. Se você estiver num palácio, você vai lembrar do tempo que não cortava a sua luz? Que cortava a sua luz? Que você não tinha dinheiro para pagar a luz? Se você está num palácio, raramente você vai se lembrar desses dias. Que você não tinha o que comer. E que agora você tem banquetes e tem empregados ao seu dispor que fazem a sua comida. E você escolhe o que você quer comer no dia que você quer comer. Aonde você quer comer, o restaurante que você quer comer. Você vai se lembrar de quando você contava as moedas para comprar alguma coisa para o seu almoço? Não, amados. Nós nos esquecemos. Mas mesmo assim, José colocou esse nome ao seu filho. Sabe por quê? E essa frase eu ouvi ontem, num programa ao vivo que teve, de pessoas que estão sendo usados pelo Senhor nessa época. E eles encheram o estádio com 15 mil pessoas. E um deles, que nem é evangélico, ele falou essa frase que me chamou muita atenção. Ele disse assim: o chamado traz paz, por mais que seja em meio à dor. Olha que profundo isso, irmãos. Se você estiver dentro do seu chamado, você vai ter paz, mas isso não significa que você não vai sentir dor. Se você estiver fazendo aquilo que Deus disse que você vai fazer, que você nasceu para fazer, que você foi preparado para fazer, você vai sentir paz, mas isso não te imuniza da dor. José ficou rico, José ficou poderoso, mas lá no fundo, José ainda sentia uma dor. A dor da perda da família, da separação da família, da distância da família. A dor do que os seus irmãos fizeram com ele. Não que ele tinha amargura, não que ele não tivesse perdoado, mas é porque ele sempre quis que os seus irmãos estivessem desde o princípio ao lado dele. Que a sua família, que o seu pai estivesse com ele. Agora, na bonança, agora que ele estava bem. E olhando para a vida de José, irmão, sem querer comparar com os outros, mas ao terminar de ler essa história novamente, me veio um questionamento. A Bíblia, irmãos, ele não registrou nenhum pecado de José. Vocês viram que eu relatei aqui toda a história que está na Bíblia a respeito de José? Não tem uma falha. Grandes homens de Deus foram relatados falhas na Bíblia. Moisés se enfureceu lá ao ferir a rocha. Não era para ele ferir, ele feriu, se enfureceu. Davi errou. Salomão e até Pedro está na Bíblia. E de José você pode ler
várias vezes, em várias versões. E você não vai achar nada. E eu conversando com Deus a respeito desse livro, dessa história, eu falei com o Senhor: meu Deus, como é que nós alcançamos um coração como o de José? E a partir desse meu questionamento surgiu essa palavra. E o tema dessa palavra, como Deus sempre me dá primeiro, é um coração segundo o de José. E lembrando que eu acabei de falar com vocês a respeito das falhas de José, que nós não encontramos na Bíblia. Ele pode ter tido questionamentos, ele pode ter tido momento de revolta, mas não está relatado. E como é possível um ser humano viver assim, de forma tão ilibada? E o Senhor me deu essa frase: quanto mais eu melhoro como pessoa aqui na terra, mais perto de Deus eu me encontro. Não é quanto maiores são as bênçãos, não é quanto mais confortável a minha casa, quanto mais caro é o meu carro. É quanto melhor eu me torno para as pessoas que estão ao meu redor. E José, ele foi uma pessoa maravilhosa dentro da sua casa, obedecendo ao seu pai, no cárcere, na prisão, na casa de Potifar, como governador. Ele sempre estava fazendo algo em prol de outra pessoa. Então, como que nós vamos ter um coração segundo o coração de José? Quando eu conseguir fazer o melhor para quem está próximo de mim. E agora é a parte mais difícil para mim, que eu não vou mais falar de José, agora eu vou falar de mim. E quando o Senhor me coloca para falar um pouquinho de mim, é muito difícil falar da gente, né? É muito fácil falar de José. Tá aqui na Bíblia, é linda a história, é perfeita, é sem defeitos. Mas o Espírito Santo de Deus me levou a colocar aqui algumas coisas que eu preciso falar com vocês, dividir com vocês, que são minha família. Há uns 3 anos atrás, quando eu voltei a ministrar, né, na igreja, vai fazer 10 anos que nós estamos congregando aqui nessa igreja. E há uns 3 anos atrás eu voltei a ministrar, porque na igreja anterior eu já ministrava antes. Na verdade eu nunca parei, porque eu estava no departamento infantil durante todo esse outro tempo. Então eu estava ministrando para as crianças. Mas o Senhor me cobrou algumas coisas antes de colocar o pé aqui novamente. E quando é conosco, é muito difícil. Quando nós lemos a história de José e vemos o que ele sentiu quando os seus irmãos entraram no palácio, e todo o poderio que ele tinha, com toda a riqueza, ele tinha a sua família, tinha os seus filhos, mas ele correu para um canto e chorou como uma criança. José, aquele homem de 37 anos, forte e poderoso, que Deus tinha colocado muitas coisas sob o seu domínio, chorou para um canto, correu para um canto e chorou como uma criança, porque ele precisava liberar aquilo tudo que estava no coração dele. Todos aqueles 20 anos que ele tinha passado sem ver a sua família novamente.
E a primeira coisa que eu tive que fazer, irmãos, foi pedir perdão. E o Senhor me mostrou as 3 pessoas que eu precisava chamar para pedir perdão. E eram 3 pessoas que já tinham passado pela minha casa, já tinham comido à minha mesa. Mas eu precisava, por mais que eu achasse que eu não tinha feito nada, ou que eu tinha razão naquilo que eu tinha falado, mas não que nós tínhamos ficado inimigos, mas a nossa amizade, nosso relacionamento estava rachado. E eu precisei chamar, né? Chamar um, depois chamar outro. E pedir perdão. E não foi fácil. Eu confesso para os irmãos que chegar, convidar para tomar um café e olhar para a pessoa e pedir perdão, sem você não ter nem certeza do que você fez. E de talvez você também ter se ofendido em algum momento durante o relacionamento, irmãos, não é fácil. Mas eu fiz. Com as 3 pessoas que eu sabia que eu tinha que fazer, eu olhei no rosto e pedi perdão. Aí vocês podem perguntar: e os relacionamentos? Foram restabelecidos? Melhoraram, irmãos? Eu posso dizer que não voltaram a ser os mesmos. Não voltaram. Mas uma coisa eu tenho certeza e eu afirmo: o meu relacionamento com Deus foi. O meu relacionamento com Deus. Isso é o que mais importa, irmãos. Isso é o que mais importa. A segunda atitude que eu tive que tomar foi resgatar o meu relacionamento com algumas pessoas da família. Há exatamente 3 anos atrás vai fazer que eu fiz um aniversário e convidei só as minhas primas. Porque depois que nós crescemos, né? Nós crescemos juntas e depois que nós crescemos, cada uma teve a sua família e nos distanciamos. E podia ser que tinha alguma coisa, né? A gente passa pela rua, se encontra esporadicamente. E eu senti no coração de preparar uma festa na minha casa e convidar 7 primas. Eu fiz o aniversário para as primas. Glória a Deus. E eu as convidei e falei que era exclusivamente para elas a minha festa. Eu não convidei mais ninguém. Só elas. E eu preparei, né, com a ajuda de uma prima, eu preparei uma mesa linda e convidei as minhas 7 primas, amados. Sabe quantas primas foram? 2 primas. A que tinha me ajudado a preparar a festa e mais uma. Eu consegui resgatar o meu relacionamento com as minhas primas, irmãos? Não como eu desejaria. Não como eu queria. E o meu relacionamento com Deus ficou mais próximo. Ficou mais firme. Ficou mais íntimo. Porque tudo é secundário, irmãos. Tudo é secundário. Tudo que José passou foi secundário, porque o primário era ele com Deus. Era o seu relacionamento com Deus, com seu pai. E o terceiro, irmãos, a terceira coisa que Deus cobrou de mim e que eu precisei tomar atitude, ele ainda está em construção. Ai, Deus. E é uma construção que eu coloco um tijolinho todo dia. Tem dia que não dá para colocar um tijolo, coloco só uma argamassazinha fina. É lá em casa. Essa é a parte mais difícil. Colocar em ordem a tua casa. Porque antes de qualquer coisa, aquelas pessoas que convivem com você,
que conhecem seus defeitos, mas que te amam acima de tudo, são o que mais importa. São o que mais importa. Depois do teu relacionamento com Deus, o que mais importa é o teu relacionamento com o teu esposo, com os teus filhos, com a tua esposa, com os teus filhos. Alguém disse que não tem nada mais extraordinário, eu não me lembro quem foi, do que um marido, uma esposa e os seus filhos. Porque quem vence isso aqui na terra, quem vence esses relacionamentos, quem consegue manter esse vínculo de amor, vence tudo, irmãos. E Deus dá o céu para essas pessoas. É por isso que nós precisamos vencer isso. Porque Deus quer que nós vivamos um pedaço do céu na terra. E é esse relacionamento. E era disso que José tinha falta. Por mais que ele tivesse toda a riqueza, todo o poder, por mais que ele já tivesse tido a sua própria família, mas a restauração do seu relacionamento com seus familiares marcou aquele homem e transformou ele novamente num menino de 17 anos chorando num canto de um quarto. Esse é o coração de José. É esse coração que nós temos que buscar alcançar no Senhor. O principal, dentro de todas as coisas que José passou, dentro de todas as coisas que José passou, de todo esse percurso, para ele alcançar o seu chamado, José, ele manteve a sua integridade, a sua honestidade, a sua obediência e o seu caráter. Em nenhum lugar que colocaram José no fundo do poço, rejeitado, caluniado, em nenhum lugar que ele foi colocado, ele deixou esses pontos da sua vida, do seu ser, se deteriorarem. Ele estava firmado nisto. O compromisso dele era maior, era primário, era com Deus. Glória a Deus. E eu coloquei alguns pontos aqui da história de José, para que nós possamos alcançar um coração segundo dele. Para que nós possamos alcançar um coração segundo José, nós precisamos ser adaptáveis às adversidades e processos da vida. José, ele se adaptou em todos os lugares em que ele foi colocado. Em todos os lugares, irmãos, observe. Foi nos lugares fundos, foi nos lugares terríveis, foi nos lugares altos. José, ele era uma pessoa adaptável. Porque qualquer coisa que acontece conosco, que nos tira do nosso centro, aí já nos desestrutura, aí já nos deixa abalados e já começamos a reclamar, a nos desesperar. José se manteve com o coração ensinável em todos os momentos da sua vida. Glória a Deus. Nós precisamos manter o nosso coração limpo e saudável, mesmo em meio ao caos. Nós precisamos nos manter esperançosos pelo que há de vir. Esperançosos, irmãos. E nós precisamos não nos sentir vencidos, mesmo quando todas as circunstâncias falem ao contrário. Foi isso que José fez. Ele não se deixou vencer. Ele não se deixou abalar. Quando José foi chamado para falar com o faraó,
para decifrar o sonho, o que ele fez? Tomou um banho, se barbeou, fez o cabelo e vestiu uma roupa. Agora eu vou falar com o rei. É assim que nós devemos fazer quando nós nos sentirmos abalados. Tome um banho, arrume o cabelo, se ajoelhe no seu quarto e vá falar com o rei. Não se deixe abalar, não se deixe abater. Fale com o rei, porque isso é primário. Todo o resto é secundário. E é desse coração que nós precisamos para o ano que está por vir. O ano está logo ali. E nós precisamos de um coração ensinável, de um coração adaptável, de um coração esperançoso e que não se deixa ser vencido. E o meu recado para você é esse: viva e vença os processos que Deus te colocou. Viva e vença os processos com integridade, com honestidade, com obediência e com caráter. E você vai estar pronto para governar onde quer que Deus te coloque. Você vai estar pronto para governar onde quer que Deus te coloque. Mas para isso nós precisamos passar por alguns processos. E que esses processos sejam vencidos por mim e por você. É o que eu declaro em nome de Jesus. Seja abençoado por essa palavra. Que ela possa fazer morada no seu coração. E que você deixe em nome de Jesus Deus te ajudar lá, no momento mais dolorido da sua vida. Vença esse processo e você vai governar. Em nome de Jesus. Amém.